Bem, estamos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém para autorizar. Vamos lá. Bem, a convidada de hoje, então, é a Luli Barbeiro Turquino. Ela tem um currículo, acho que bastante extenso, né? Mas nós separamos alguns pontos aqui para destacar. Ela é agropecuarista, então tem uma ligação muito forte com o agronegócio. Ela é diretora internacional da Sociedade Rural do Paraná, então também tem uma representatividade muito grande dentro da Rural. Ela é diretora do Terra Roxa, ela é apresentadora do Tarobá Rural, que é exibido pela TV Bandeirantes. E uma curiosidade, né? Ela também é advogada. Tem a formação em Direito, tem a formação jurídica. Então, nós ficamos muito felizes, porque, acima de tudo, hoje nós estamos recebendo uma pessoa que estudou o Direito, que conhece a nossa realidade, mas que faz um trabalho incrível dentro do norte do Paraná, conhecendo a fundo a realidade dos players do agronegócio. Eu passo nesse momento, então, a palavra a Luli. Vou ativar o seu microfone, Luli, para Obrigada, que você gente. possa explanar para nós. Bom dia para vocês, né, aqui do frio do Mato Grosso do Sul. Para mim é um prazer enorme estar com vocês da Comissão do Agro da OAB. E obrigada pelo convite, viu, Rodolfo, Rafaela, o Gali, o pessoal que faz parte, tem contato comigo mais direto. Bom, tem tanta coisa para falar e eu acho que antes de começar, eu acho que é importante estar falando para vocês a importância desse contato que a gente está tendo, porque eu acho que no contexto geral o direito está um pouco longe da realidade realmente do agro, do dia a dia do produtor rural. Então essa é uma oportunidade que eu fico muito feliz de estar participando e podendo expor um pouquinho do que eu tenho visto por aí. Então obrigada, Rodolfo, mais uma vez. Imagina. Então, para começar, eu separei alguns pontos aqui que eu acho que era importante a gente estar mencionando a nível global, tá? Então, eu vou até dar uma lida em... São algumas coisinhas básicas para a gente estar começando. Então, eu queria começar a falar que as vendas externas da agropecuária brasileira teve um crescimento de 17,5% comparado com os 4 meses anteriores do mesmo período, desde janeiro até abril, comparado com 2019, tá? E apesar da pandemia do Covid, o trabalho de abertura do mercado teve uma grande abertura, né? Então a gente começou a exportar para 30 países diferentes que a gente antes não exportava. Então o agronegócio como um todo passa por um momento muito positivo e na verdade eu diria até normal, né? Mas porque a gente vem sofrendo muito durante esses anos aí anteriores, né? Então, outro ponto que eu gostaria de destacar é que a participação do agro no total das exportações passou de 18,7% em 2019 para 22,9%. Então, o agro é uma tendência que não para e nem vai parar nesses próximos anos, haja visto a demanda pelo consumo mundial de alimentos, né? E outro ponto também, eu queria falar que as exportações para a Ásia, curiosamente, elas subiram 15,5%, se a gente comparar o mesmo período do ano anterior. Então, outra notícia positiva. A Ásia, o mercado asiático, né, passou a representar 47,2% do total das nossas exportações. Então, a gente começou a exportar muito mais para a Ásia, né? E só para a China, as exportações cresceram 11%. Então, independente dessa pandemia do coronavírus, que todos nós estamos passando, o agro continua firme e forte. Então, é uma coisa positiva que dá tranquilidade para nós brasileiros e para o mundo também. Isso eu vou atribuir até um pouco do que eu acho graças à grande tecnologia que o agronegócio tem. Então, é isso. Enfim, Rodolfo, esses são os primeiros pontos que eu queria passar para vocês a nível mundial, para a gente poder entrar na nossa região aqui no norte do Paraná. Quer que eu continue? Direto, Rodolfo? Na verdade, assim, Lúlio, eu acho que o que seria interessante, o que você pudesse trazer de todos os setores possíveis, porque, veja, né, a gente tem passado por um momento de discursos muito alarmistas, muito negativos. Então, entender quanto o agronegócio tem crescido na esfera global e como isso repercute dentro da nossa região.
E se você puder compartilhar conosco essas informações, nós agradecemos. Tá, feito isso com relação às exportações, que eu achei que é importante destacar para vocês, que realmente a gente está... Os olhos do mundo tão voltados para o Brasil, né? Ainda mais para o agronegócio. Enfim, o que eu tenho andado? Com o programa Tarobá Rural, na verdade, bom, eu tenho esse currículo que o Rodolfo passou, mas eu aceitei esse convite mais para a gente poder trazer a realidade do agronegócio para as pessoas que desconhecem o agronegócio ou veem ele como um vilão, né? Então, para mim foi uma oportunidade. Não sou jornalista, mas eu vi ali um importante espaço para a gente poder estar começando a falar a realidade do agro, porque às vezes na mídia própria distorce um pouco essa realidade, tá? Então, aceitei esse convite e, enfim, vou começar a falar com vocês sobre a questão da comercialização dos bovinos, tá? Isso pessoalmente, porque a gente faz leilões de gado e em relação a essa crise do coronavírus, os leilões tiveram que mudar um pouco a comercialização, a forma que eles comercializavam. A gente sempre fazia os leilões presenciais, né? Então, uma festa bonita na Sociedade Rural ou na Sociedade Rural do Paraná ou de Maringá. Enfim, era sempre presencial. As 1000 cabeças iam para o leilão, tinha um comprador, era uma festa da pecuária. E essa festa, como a gente não pode ter mais em função da crise toda que a gente já conhece, os leilões passaram a ser comercializados virtualmente. Então, isso foi uma nova ferramenta que surgiu. Então, de uma crise também vão surgindo novas oportunidades. Eu acho que a gente não tem que só olhar para o lado negativo das coisas, mas sim para essas novas oportunidades que vão surgindo. E, curiosamente, a gente também ficou com um pouco de receio para saber, bom, não vai ter lá o nosso comprador, o nosso amigo e tal, mas a gente vai estar comercializando online esses animais e vamos ver como é que vai ser, né? E, para nossa surpresa, foi muito melhor e superou as nossas expectativas. Então, o mercado, independente dessa crise, o mercado não está aumentando de uma forma considerável. O preço da arroba do boi também, ele teve um aumento de 20%. Então, coisa que a arroba do boi sempre permaneceu antigamente assim, ano passado para retrasado, e o outro faz uns 3, 4 anos que continuava sempre igual. Agora, a arroba do boi realmente teve um aumento significante para o pecuarista. Então, essas novas formas de comercialização também foram levadas para outros cantos que a gente vê, tipo leilões de muares, leilões de equinos. Então, os produtores também abriram mão da festa, né? Que todo mundo, aliás, deve estar com saudade de uma festa, e foram para esses leilões virtuais. E que eu tenho visto por aí, que eu fui recentemente gravar na Agropecuária Roda Viva, aí do Donizete dos Santos, do Leandro, eles continuam comercializando muito bem, os animais continuam tendo uma liquidez alta e o produtor continua com a vida normal. Bom, feito essa pincelada aí da comercialização do gado, o preço da arroba que subiu, graças a Deus, que a gente passou um tempão sem nenhum ajuste, né? Eu vou entrar um pouquinho na área da soja. A gente está batendo todos os recordes que tem em soja, na comercialização. A gente teve uma produção muito elevada, né? E e os preços estão ajudando muito, porque com dólar alto, o preço da saca reflete diretamente nos preços da soja. Então, o produtor rural também está tendo notícias positivas nesse setor. Apesar que a gente está passando uma crise, fora o coronavírus, que eu acho que é muito, aliás, até pior que o coronavírus, eu falo, que é a crise da seca. A região sul, vocês devem ter visto aí, está com uma seca absurda, né? As 3 últimas safras a gente está realmente sendo prejudicado em função do clima. Então, a gente realmente, produtores estão passando por dificuldades nesse sentido. Então, a seca na região de Paraná, Mato Grosso do Sul, aqui mesmo onde eu estou, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não está brincadeira. Então, o produtor, além de lidar com toda uma crise, a gente tem que lidar com essa crise que acompanha a gente eternamente. Por isso que eu falo, o produtor rural sempre vive em crise, né? De certa forma, porque ele tem que lidar com essas adversidades do clima. Sem contar, com esse frio que eu tô com uma jaqueta bem equipada aqui, deve ter geado em algumas regiões ainda no Paraná. Eu fiquei sabendo ontem e hoje provavelmente aqui no Mato Grosso do Sul também. Bom, eu também rodei por aí, fim de semana
antes de eu voltar para cá, que eu tô aqui faz 3 semanas, eu fui para visitar uma fazenda, uma propriedade de algodão, aí em Sertanópolis, uma fazenda linda, perto daquela estância Punta del Este. E o que eu fiquei curiosa, assim, eu fiquei feliz até, é ver um pouquinho o algodão voltando para o Paraná, sabe? O algodão, na década de 90, o Paraná era o maior produtor de algodão do Brasil, do Brasil. E aí eu vejo o produtor voltando, e aí entra um pouquinho, que eu falo que o pessoal do direito tem que estar um pouquinho atento, porque o pessoal deixou de plantar algodão no Paraná em função de tantas leis trabalhistas. Isso a gente vai estar sentindo agora, assim como o algodão, assim como o pessoal dos cafeicultores. Então, e eu fui lá visitar essa propriedade, eles substituíram as pessoas que trabalham na lavoura por máquinas, então teve uma transição muito forte nesse sentido, em função dessas leis trabalhistas. E isso acaba realmente prejudicando direto a vida do produtor rural, que ele tem que lidar com, além de pensar no clima, pensar nas coisas importantes do dia a dia do trabalho, ele tem que também se adequar a infinitas leis que vêm nas costas do produtor. Então, acabei indo lá visitar essa lavoura do Almir Monteselli, né, que ele é presidente do ACOPAR, Associação dos Cotonicultores do Paraná, e ele realmente me mostrou que o Paraná, o ano passado, estava produzindo 700 hectares só, para você ter uma ideia. É pouquíssimo, não dá 400 alqueires de área de plantio. E esse ano eles estão felizes porque aumentou para 1.700 hectares, aumentou um pouquinho mais, mas mesmo assim é muito pouco. No Paraná também não tem nem aonde beneficiar esse algodão, então é levado para São Paulo. Enfim, essa é uma outra questão que eu queria colocar para vocês, que eu tenho visto aí de perto. Bom, aí eu falei uma boa notícia no geral, né? Mas aí também tem as notícias preocupantes também do agronegócio, né? O agronegócio como um todo está numa forma positiva, eu vejo isso que começou bem e, quer dizer, é essencial, né? Quando você fala essencial, é uma coisa que agora numa crise dessa todo mundo começa a olhar para o agro de uma forma diferente, né? Começa a dar valor àquilo realmente que faz diferença na vida das pessoas, que é o alimento. Então, de uma crise dessa, é também uma oportunidade das pessoas começarem a enxergar o agro de uma forma mais positiva. E, enfim, aí um dos setores que está prejudicado é o setor sucroalcooleiro, as usinas, né? 1/4 dessas usinas que o Brasil tem estão fechando as portas, porque não tem um consumo de álcool, os carros não estão todos estacionados na garagem e eles estão sendo prejudicados. Então, a gente vai estar vendo e já está vendo que 1/4 dessas usinas vão fechar as portas, infelizmente. E tem mais uma coisa interessante, que o governo atualmente ele quer aumentar o COFINS, o PIS e o COFINS dessas usinas, e isso faz com que os produtores fiquem numa situação ainda pior. Então, tem uma briga agora acontecendo muito forte nesse sentido, que os produtores querem que zere o PIS e COFINS e o governo quer aumentar. Enfim, esse é um setor que realmente preocupa, que eu tenho visto por aí. Claro que eu acho que as grandes usinas vão continuar sobrevivendo, mas as pequenas, infelizmente, vão passar para outra atividade, ou enfim, vão fechar as portas. Outra área, né, do agro que eu tenho visto também é a área de floricultura, né? Eu recentemente fui visitar um orquidário aqui, até mesmo aqui no Mato Grosso do Sul, um orquidário enorme, assim, coisa mais linda do mundo, tem estufas e estufas, um monte de plantas, eles têm cerca de 100 mil espécies, não, 100 mil plantas ali plantadas, né? E aí eles realmente estão passando por uma dificuldade muito grande, porque como não está tendo os eventos, enfim, eles não conseguem, obviamente, vender as flores e comercializar. Então, os preços derreteram e, quando muito, eles estão jogando fora toda essa produção, que é uma pena. Então, é um setor que realmente está muito prejudicado com isso e, enfim, só talvez vai voltar a hora que as coisas voltarem ao normal, mas o prejuízo está aí, está feito e não tem como voltar. Com relação aos cafeicultores, eles também, com os cafés da Europa fechados, o Brasil é um grande exportador de café,
os cafeicultores estão sentindo muito também. Então, a recomendação aí que a gente até se arrisca a falar para que, por enquanto, vendam o que é possível para cobrir os custos e guardem para a gente ver até passar essa crise, porque realmente é uma coisa preocupante. Muito embora os cafés, o consumo de café nas cafeterias diminuíram, a gente consegue ver que, curiosamente, os consumos de café nas residências aumentaram. Mas então está tendo um equilíbrio, mas por hora eles realmente estão um pouco preocupados e sem saber muito o que fazer. Então, assim, dando uma pincelada com relação ao agro no todo, assim, que eu tenho visto, é mais ou menos isso. Agora, o curioso falar é que o agronegócio, sempre as pessoas falam, agronegócio tal, é considerado um vilão da cadeia, sempre você vê notícias negativas nesse sentido, mas eu vou falar para vocês, gente, o agronegócio tem que ser mais cuidado do que ele é. O agronegócio está, de certa forma, abandonado, né? E é uma coisa que a gente tem que repensar e ver o próprio produtor rural que vive disso, que trabalha nisso e que traz o alimento para as pessoas. A gente tem que pensar ele como um verdadeiro herói, verdade. Eu tenho rodado tanto por aí e eu fico cada vez mais admirada que esse homem do campo, ele não tem hora para acordar, que 4, 5, 3 da manhã ele já está em pé, e ele não tem dia para trabalhar. Faça chuva, faça sol, ele tem que alimentar o boi, ele tem que correr por aí a fazenda ou propriedade, enfim. É um cara que a gente deveria cuidar mais. Nós do direito, eu falo me incluindo nessa, a gente tem que repensar realmente o produtor rural diante de tantas leis que acabam entrando nas costas dele. Ele tem um amor à terra que realmente eu não consigo ver em qualquer outra atividade aí um amor tão grande quanto ele mesmo tem à terra. Então, o que mais que eu posso falar? Sem contar que o produtor rural, ele como eu falei anteriormente, ele vive em crise, porque ele não sabe se amanhã vai chover na lavoura, se ele não sabe se vai fazer sol, o excesso de sol também prejudica. Enfim, eu estou vendo aqui na propriedade vizinha nossa, tem um produtor rural que está perdendo toda a lavoura porque não chove faz sei lá quantos dias, mais de 30 dias aqui, então ele vai perder o milho safrinha, muita gente vai perder, enfim, é uma situação que ele lida. Você fala, tá tendo uma crise do Covid, mas é uma crise constante do produtor rural, é o clima, então eu acho que isso que a gente tem que também repensar. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pus um tópico aqui. É isso, eu acho que as leis poderiam ser um pouquinho mais favoráveis, sim, a essa realidade do produtor, a os problemas que ele enfrenta e que não é fácil. Essas leis trabalhistas agora deu uma melhorada, né? Com essas novas leis que foram implementadas em 2017, se não me engano, mas muita coisa que tinha nas costas do produtor vai estar tendo um reflexo e vai ter um reflexo muito grande nessas áreas de trabalho dele, porque, por exemplo, do cafeicultor, muita gente parou com essa atividade em função de tantas leis trabalhistas. Eu sou um exemplo disso. A gente plantava café e a gente parou com café em função de ter que ter banheiro na roça, ter que ter hora in itinere, enfim, era refeitório, então a gente teve que adaptar tudo e ainda assim a gente teve 70 processos trabalhistas nas costas, por detalhes. Então, eu acho que... E a gente desistiu, cortou todo o café e plantamos eucalipto para poder sobreviver na atividade. Mas a gente teve um passivo muito grande com essas leis trabalhistas aí. No mais, eu aproveito também a oportunidade, queria convidar todos vocês, a gente também trabalha com estufa de tomate, o Rodolfo está querendo conhecer lá, que eu sei, e para mim é um prazer estar recebendo vocês, mostrar de perto o trabalho nosso lá com a estufa. A gente trouxe a tecnologia aqui para o Brasil, veio de Israel, essa tecnologia é um software que é uma estufa totalmente mecanizada, e sem contar essa área que eu acabei não falando, mas sem contar essa área dos hortifrutis, né, que realmente são trabalhadores que eles ainda são espremidos com o preço dos intermediários. Tem os intermediários que fazem a negociação por eles, então isso é uma coisa que dificulta muito ainda mais os preços
dos produtores, dos pequenos produtores rurais. Então, a gente está sentindo hoje na pele, né? A gente não tanto, porque a gente conseguiu sair um pouco a gente conseguiu fazer essa entrega direta com o supermercado, então a gente não tem esse atravessador, mas a gente é a exceção pura desse negócio. Então, muitos produtores hoje que produzem morango, alface, tudo, eles têm que vender para um CEAGESP da vida e eles colocam o preço que querem, compram quando querem, não compram, enfim, eles ficam totalmente vulneráveis na mão desses intermediários. Aí talvez um espaço interessante para os próprios advogados pensarem em como a gente poderia estar ajudando esses produtores de hortifruti, porque eles realmente estão bem desprotegidos e o mercado acaba dificultando isso para eles. Então, é uma área que tem bastante espaço também. Feito isso, gente, só para finalizar, que é tanta coisa, por isso que é muita coisa que eu tenho visto por aí, mas enfim, é hora, com uma crise dessa, eu penso assim que é hora da gente repensar muita coisa, repensar o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso próprio consumo. Então, fica aí uma dica para vocês e eu espero todos vocês ali na nossa estufa. Estou super à disposição de estar recebendo vocês para acompanhar também minhas gravações, para vocês poderem ver de perto, ter um dia de campo de verdade, para poder, quem sabe, ajudar aí algum entendimento a mais, tá bom? Luli, muito obrigado pela sua fala, por suas ponderações. Eu fui anotando aqui todos os pontos, a gente tem aqui uma página de pontos que foram abordados. E antes até de entrar nas próprias considerações, eu faço menção aqui à presença do Dr. Lutero de Paiva. Dr. Lutero de Paiva é um advogado agrarista de Maringá, muito tradicional, membro da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Paraná, junto comigo, com a Rafa, com o Francisco Galli, que aqui também está. Faço menção aos demais membros da comissão que participam, tanto os membros, a gente brinca, né, os das antigas, e aqueles que entraram recentemente. Nós agradecemos a presença de todos. E Luli, nesse aspecto, se a gente agora pode ir para um segundo momento, o trabalho dentro da comissão da OAB é muito colaborativo. As pessoas ali, elas doam do seu tempo, elas se manifestam, participam dos debates, sempre com muito interesse. Então, aqueles que tiverem desejo de participar, basta erguer a mão aqui, abriu a câmera, se posicionou no vídeo, a gente abre a palavra. Eu acho que a primeira aqui é a Juliana. A Juliana é nossa vice-coordenadora da comissão, Juliana Milani, advogada, que também roda bastante. Ju, eu vou abrir a palavra para você, pode ser? Pode. Bom dia a todos, um prazer estar aqui nessa reunião, um prazer imenso receber o Dr. Lutero, que é realmente o papa aqui da nossa região e do Brasil todo, e internacionalmente também. E todos vocês, Luli, muito obrigada pelas suas palavras. Eu realmente dá para sentir o amor que você tem aí pelo campo também, e que você faz parte dessa ponte, né? Que a gente sempre fala na comissão, que a gente precisa ser, como advogado, essa ponte entre o produtor rural e o mundo, né, da burocracia, do crédito, do seguro, enfim, das relações todas, que nem sempre o produtor rural tem essa visão, e me parece que isso é uma grande falta, né, mesmo de conhecimento, e que isso também faz com que o produtor rural não tenha tanta argumento de barganha quando ele vai negociar. E me parece que você, por pertencer a esses dois mundos, consegue isso muito bem, haja vista que você consegue negociar diretamente a sua produção de tomate, que a gente sabe que é de uma qualidade ímpar também. Então, dito isso, eu queria só ouvir de você se você tem alguma notícia do setor leiteiro, porque a gente sabe que o setor leiteiro é um setor que sempre sofre muito com isso, né, com essas alterações de preço, que ele não tem controle, com as importações que vêm de outros países que têm um custo de produção menor, então a gente vai competir. Então, se você pudesse falar alguma coisa nesse setor, eu também gostaria, e te peço isso. E gostaria também de saber o que você pensa a respeito dessa postura de seguros. Eu acho que o crédito rural público, né, com dinheiro vinculado e subsidiado, ele é menor do que a gente efetivamente precisaria para fomentar e cuidar melhor
né, do setor do agro, né, do produtor. E que com a entrada de capital privado nesse setor, me parece que o seguro vai assumir um outro papel agora. Então, eu gostaria que você comentasse essas duas questões, então, sobre o setor leiteiro e sobre o papel do seguro mais modernamente. Olha, eu vou te falar, eu esqueci teu nome. Juliana. Juliana, o produtor rural, normalmente, ele não faz o seguro, tá? Isso é uma coisa que o grande produtor rural, ele não faz o seguro, porque como ele tem diversas áreas plantadas, eu falo um grande que está plantando lá 2.000 hectares, ele faz uma média. Então, se não deu numa região, ele perdeu uma região, ele compensa com a outra. Então, é a média dele e acaba não compensando, porque os preços dos seguros são altos. Quando você vai precisar também do reembolso, ou seja, você faz um seguro e perdeu tua lavoura, demora para você ter esse dinheiro de volta. Então, é realmente uma dificuldade que o produtor rural passa nesse sentido, sabe? Então, e outra, é caro, não é barato para você ter um seguro. Então, enfim, eu acho que é uma área que tem muito espaço para crescer e para evoluir em termos de seguro, em termos do dia a dia do produtor rural e fazer com que ele realmente possa se convencer de que é importante ele ter um seguro. Mas as condições que colocam para nós hoje não torna viável ter seguro. Então, a maioria dos produtores que eu conheço não trabalham com seguro. E muitos não. E recentemente, curioso, eu vi que alguns bem poucos, mas eu tive um exemplo próprio, até nem deveria estar falando isso muito, mas um arrendatário da minha mãe usa a forma de seguro como uma forma de talvez um negócio. Então a coisa é complicada, sabe? Não é tão fácil. Com relação à parte de leite, eu recentemente fui no leite que chama De Leite, né? Eu fui gravar lá. E eles faziam um trabalho super artesanal, mas assim, eles acabam entregando pessoalmente, então eles começam eles entregam cada ponto, então isso diferencia. Eles fazem o leite tipo A, ou seja, que não mistura com outros leites. Então, assim o produtor consegue ganhar um pouquinho a mais. Mas mesmo assim, a margem é muito pequena, os produtores de leite passam um perrengue, sim. É difícil pra caramba a atividade, mas é o que eu falo. O produtor rural que tem um amor à terra, ele não abandona. Independente de dar pouquinho lucro, ele quer continuar na atividade, e é isso que tem acontecido com o pessoal do leite, que deveria ser muito mais valorizado, né? Uma garrafa de Coca-Cola é quase o mesmo preço de mas imagina o trabalho que tem um leite, né? Então é essa comparação que eu até me arrisco a fazer. Obrigada, Luli. Imagina. Obrigado, Ju, por sua participação. Obrigado, Luli. Luli, um ponto que essa semana, inclusive, eu estava tratando uma questão e foi de encontro até com o que você disse a respeito do mercado de bovinos, de exportação de carne. Eu atuo com exportação de commodities e foi um momento, eu falo que ele foi de uma efervescência para um balde de água fria, principalmente para pequenos e médios frigoríficos que vinham buscando habilitação para o mercado asiático. E aí, em novembro, veio a possibilidade, junto ao Ministério da Agricultura e à Autoridade Sanitária Chinesa, de que as inspeções das plantas frigoríficas fossem através de videoconferência, com a equipe brasileira indo até o frigorífico, transmitindo para a equipe chinesa, que autorizaria, então, as exportações para o mercado chinês. E começamos. O ano veio a pandemia, a China parou, então, num primeiro momento, o consumo diminuiu, porque a China, com as suas etapas produtivas de processamento da proteína, parou um pouco isso. Porém, quando a China começou a sair dessa situação da pandemia, a demanda aumentou muito. Só que nesse momento, por força de toda essa situação, as novas habilitações foram suspensas por tempo indeterminado. Então, tinha clientes que estavam já na fila para receber a visita e foram impedidos de prosseguir nesse caminhar, já contando com uma exportação, quem sabe a partir do meio do ano, não podendo exportar para a China. E o que é interessante, Hong Kong está na lista geral da habilitação geral de exportação, então é um caminho mais fácil, só que você não consegue muitos compradores em Hong Kong. Porém, nesse período,
salvo engano, um dado de quarta-feira, a China hoje tem representado 30% da exportação brasileira de carne e Hong Kong já ocupa 4%. Então, o que você falou, né? É um momento de dificuldade? Sim, é um momento de dificuldade. Nós temos notícias ruins? Nós temos notícias ruins. O que cabe a nós, enquanto advogados, operadores do direito, pessoas que estão em volta do agronegócio? Buscar soluções. Então, uma solução, por exemplo, encontrada foi essa exportação para Hong Kong e não para a China. Os preços são iguais? Não são iguais. A China costuma pagar um pouquinho melhor. Porém, numa situação como essa, você consegue manter o teu cliente ativo, exportando, e como assim, olha, espera liberar para a China, mas enquanto isso já vão mandando para Hong Kong. Então, veja assim, o discurso é realmente esse. A questão do dólar, ela é positiva nesse momento para esse setor, porque, obviamente, o preço da proteína aumenta, o preço da arroba no Brasil, de certa forma, para exportação ele aumentou, mas para compra interna, como a diminuição do consumo interno tem acontecido por conta de uma crise natural, também tem diminuído. Então, eu vejo, para esse setor, para aqueles que estão pensando no mercado internacional, o momento não é de todo ruim. Agora, para aqueles que estão no mercado nacional, contando com o consumo nacional, e aí a queda dos restaurantes, a queda do consumo das pessoas, a procura por uma proteína um pouco mais barata ou não por cortes nobres, realmente tem puxado o preço para baixo. Então, veja, é o mesmo setor, o mesmo segmento, diante do mesmo fato, porém com análises distintas. E eu acho que cabe a nós, então, buscar essas oportunidades. Eu passo a palavra agora ao Rafa Condado, também membro da nossa comissão, coordenador da Comissão de Direito Bancário, que tem uma atuação bacana com crédito rural. Rafa, a palavra é sua. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Luli, pelas palavras, essa troca de conhecimento e experiência acima de tudo. Eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas ao crédito rural, que é a minha atuação maior no agro. Eu tenho observado dificuldades também de parte do agronegócio, também com piscicultores, que a crise do Covid veio justamente na época que eles mais faturam, que é na época da Páscoa. Então, essa é uma área do agro que vai sofrer um pouquinho esse ano. E essa queda de faturamento a gente sabe que é difícil de conseguir ao longo dos anos, né? E uma das dificuldades que eu vejo, não só desses produtores que estão sofrendo mais na crise do Covid, mas alguns outros produtores de soja, milho, que já vinham sofrendo com crises anteriores. Então, eles já vinham às vezes, numa bola de neve de crédito, em algumas dificuldades com bancos. O Bacen, ele tem intervido um pouco nessa crise do Covid. A gente espera que venham novas intervenções, não só do Bacen, do governo como no geral, com medidas que venham a facilitar esse tratamento para todo mundo. A gente sabe que o agro é o esteio forte do nosso país e a gente acredita e torce para ele ser mais valorizado agora que está todo mundo dentro de casa. Uma das dificuldades que eu percebo é o banco ser mais claro com esses produtores do que é possível ser feito, de prolongar talvez uma operação. A gente sabe que o alongamento é um direito do produtor rural, é um dever do banco oferecer esse alongamento. Eu queria saber o que você tem visto em relação ao crédito, essa dificuldade de prorrogação, parcelamento, às vezes um desvio de finalidade na hora de renegociar alguma operação de crédito rural especialmente. Bom, primeira coisa que eu falaria, assim, não dependam do banco, porque é muito complicado você precisar tirar um financiamento, aí você negocia uns juros e, de repente, esses juros aumenta. Então, assim, é complicado, porque eles falam, é 8% os juros, né, antigamente, o ano passado, ano retrasado, 8% os juros. Aí, quando você via, eram 10%, 12% que você pagava. Então, assim, é um caminho minado para o produtor rural. Eu acho que não é muito claro quando você vai fechar um financiamento, o produtor rural, ou pela ignorância que tem, ou não sei. Eu só sei que realmente é uma questão muito complicada que o produtor passa. Depender de banco. Gerente, né? Como?
Muito pela confiança que ele tem no gerente. Eu vejo que o produtor é um dos melhores pagadores. Ele quer pagar independente de qualquer outra coisa, né? Exatamente. Confia muito. E é complicado, porque é uma coisa leonina, né? Se você for ler cada cláusula, primeiro você não consegue pelo tamanho da letra, que é desse tamaninho. E segundo, 50 páginas. Então você vai na confiança e de repente você coloca em garantia todo o seu rebanho sem você estar sabendo, né? Tipo, então fica um lado muito desprotegido, né? Então as coisas deveriam ser um pouquinho mais claras quando você vai firmar um financiamento, mais claro com relação aos juros. Você vê, hoje os juros nos Estados Unidos é praticamente subsidiado, quer dizer, o produtor rural, se ele tem uma frustração de safra, os Estados Unidos pagam, ó, tá aqui, toma. Aqui a gente não, a gente está frito, entendeu? A gente não tem o que fazer. A gente teve uma frustração de safra, se você não fez seguro, o problema é seu, entendeu? Então é uma realidade complicada, a gente não tem incentivo nenhum e muito pelo contrário, quando a gente consegue um financiamento, a gente não sabe direito o que a gente está assinando, não. E se me permitem, até nessa questão, Lúlia, acho que é justamente esse espaço que nós visamos ocupar, que é realmente pensar em como nós podemos assessorar o produtor e os nossos clientes numa contratação no crédito rural. Eu vejo Exato. que hoje, para mas grande parte dos produtores, é impossível não contar com financiamento rural. É impossível produzir com capital próprio. Então, o papel dos bancos e das cooperativas de crédito, dos órgãos de fomento, inclusive dos planos governamentais para isso é fundamental. E está aqui o Rafa, a Juliana, o Comar, que não me deixam mentir nesse sentido. Mas a grande dificuldade que nós sentimos é isso, né? Antes de um produtor ir negociar com o gerente do banco, por que não envia a minuta para o advogado? Por que não passa essa negociação para o advogado para dizer, olha, tá vendo isso daqui? Isso daqui não é correto. Uma renegociação que troca uma cédula de crédito rural por um contrato bancário, dando carência, colocando as parcelas mais espaçadas, mas mudando a natureza jurídica do instrumento. Então, assim, enquanto comissão da OAB, acho que o nosso papel é justamente esse. Tanto realizar um trabalho interno, capacitando os próprios advogados, e nesse sentido eu acho que é espetacular os resultados que nós estamos tendo, porque aqui são um grupo de advogados dispostos a estudar e conhecer o agronegócio para oferecer melhores soluções, mas também levar isso até o produtor, no sentido de dizer, olha, às vezes é mais barato você contar com uma assessoria que vai te instruir nessas questões do que eventualmente ir e confiar no teu gerente ou então ir numa negociação de peito aberto, sem ler o contrato, porque as letras são pequenininhas, e depois ali, quando esgotar o teu prazo de carência e chegar a data do pagamento, você ter uma alienação fiduciária da tua área e perder, ter uma ação de emissão de posse estourando na sua cabeça. Então, é um trabalho que eu acho que ele é bastante custoso, né? Aí, Rafa, Juliana, o Comar, mas necessário, que é a assessoria ao produtor rural nas questões de crédito rural. O doutor Lutero, você está? Doutor Lutero, acho que não está na câmera agora. A Rafa está aqui? Rafa, vou passar a palavra a você. A Rafaela Parra, ela foi uma das fundadoras da comissão, ela nossa vice-coordenadora até o ano passado, até nos deixar, a gente sempre brinca para Curitiba, mas ela continua em Londrina de coração. Então, Rafa, a gente agradece a tua participação, sempre ativa, mesmo estando em Curitiba, e também, inclusive, por essa ponte com a Luli, né? Que é com quem você já tinha relacionamento e trouxe essa aproximação para a comissão. Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Que eu não sei o que eu fiz aqui, eu consegui dar um pau aqui no Zoom, eu não estou vendo ninguém mais, mas vamos lá. Queria falar uma coisa, eu não sei se ia passar a palavra para o doutor Lutero, mas acho que ele não está aí, mas vou deixar registrado, porque como vai ficar gravado, né? Desde que começou essa encheção de saco aí de pandemia, Covid e todas as externalidades negativas que a gente tem, um ponto positivo foi o que a Luli já ressaltou e o que a gente vem falando há muito tempo, né? E vejo outros colegas falando também em N outros webinars, que é
justamente a percepção da população para com o agronegócio, para com as atividades, principalmente dentro da porteira e depois da porteira, né, para conseguir levar esse alimento para suas casas. Então, as pessoas pararam de bater panela nas sacadas contra o agronegócio e falar, pelo amor de Deus, viva o agronegócio porque eu preciso comer. Eu acho que isso ficou bem evidente. E aí eu queria lembrar de uma coisa que o Dr. Lutero brilhantemente falou na Expo Ingá do ano passado, que era para estar começando ontem, né, a Expo Ingá, ou essa semana, não sei, e só foi adiado para outubro. E o Dr. Lutero lá, ele comentou na brilhante palestra que ele proferiu que o abastecimento alimentar e o fomento ao agronegócio, ele é uma atividade essencial e ele é previsto na Constituição Federal. Então, você vê, a gente precisou de um decreto agora para dizer que o agronegócio é uma atividade essencial, mas, poxa, já está lá na Constituição, no artigo 23, se eu não me engano, é no inciso 8º, dizendo que é competência da União fomentar esse abastecimento alimentar e fomentar a atividade do agronegócio. Por quê? Porque ela é muito importante, ela tem todas essas particularidades que a Luli comentou e que a gente já sabe, de clima, de tempo. Então, é claro que questões como crédito e como seguro também são levadas em conta, porque ela é uma atividade a céu aberto, né? A gente já está cansado de saber disso. Então, eu só queria registrar isso, que de uma forma muito brilhante e sempre pontual e muito técnica, jurídica, o Dr. Lutero nos lembrou disso já na Expo Ingá do ano passado. E aí, pensando em tudo que a gente tem vivido hoje, e por conta da Covid-19, e na fala da Luli, que foi muito bem, viu, Luli? Foi muito bom te ouvir aí explanando. Eu estou acostumada... Tantos advogados aí me ouvindo. Eu estou acostumada a sempre ser sabatinada por você no bom sentido, né? Perguntando, tá? Foi bom te ver. Aliás, pessoal, a Rafaela vai estar comigo nesse domingo, às 7h40 da manhã, no Tarobá Rural. Então, vocês assistam. Ela vai falar sobre MP do Agro e alguns outros aspectos jurídicos. Legal, então. Esse foi um assunto interessante. A gente falou lá de MP do Agro, falou um pouquinho de um assunto que eu acho que ficou muito evidente também, né? Que sempre falava-se muito no meio acadêmico e no meio jurídico sobre sustentabilidade, sobre a necessidade de, né, conseguir equilibrar econômico com ambiental e, por que não, saúde e social. E eu acho que isso ficou muito evidente agora também, essa necessidade que a Luli falou também, não só do Covid, mas principalmente dessa estiagem que a gente está passando. Aqui no Paraná está bem difícil. O Ratinho até, eu não sei se foi um decreto ou uma lei, me perdoem aqui que eu não lembro agora, mas ele trouxe um documento oficial para dizer, olha, que a gente está numa situação periclitante e a gente precisa racionar o uso da água, porque há décadas que a gente não via isso. Então, isso é um problema ambiental, é um problema sustentável, é um problema da ação do homem no meio ambiente, não tem como a gente dizer que não é. É claro que é um problema também já de era e tudo mais, que uma hora o mundo vai acabar. Se a gente usar pouco ou usar muito, ele vai acabar, né? Como tudo na vida. Não é uma coisa eterna e perene. Agora, o que a gente faz é conseguir retardar isso para usar com o máximo de qualidade para as gerações presentes e futuras todo esse arcabouço de matéria-prima que a gente tem, né? Então, a Luli me lembrou esses dias de alguns fatos, como as águas claras nos canais de Veneza, os índices de poluição na China e no próprio Brasil, em capitais como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Né, existiu um estudo aí internacional que mostrou que, por conta dessa nossa retração em isolamento social, e menos carros circulando, menos caminhão, menos avião, a gente tem hoje uma melhora nos índices de poluição. Então, vamos lá, de novo, será que o agro é esse vilão todo que todo mundo pinta? Não sei, a gente tem que... A minha percepção é que não é.
Então, a minha percepção é que o agro ele é muito desvalorizado, deveria ser melhor visto entre todos, melhor cuidado entre todos. É claro que o agro, por ser uma atividade essencial de abastecimento alimentar, ele não tem uma chancela, olha, faça o que quiser, você pode ser insustentável e você pode poluir. Não, não é isso. Mas o agro não faz isso. Então, a gente tem muitas diretrizes jurídicas sempre de olho no agro. Nós temos sempre atividades fiscalizadoras que têm que existir, sim, né, no nosso Estado democrático de direito, mas a gente não pode enviesar isso para um lado ideológico que trave as coisas e faça as pessoas ficarem contra o agronegócio, né? Porque hoje o agronegócio precisa de mais soldados. A gente precisa realmente entender que tudo está ali ligado nessa trama e principalmente o consumo. O agronegócio ele serve para abastecer o consumo não só de alimentos, mas de fibra, bioenergia e tudo mais que vem derivado dessa matéria-prima que o agro usa, né? Então, a gente entender que nós, como seres humanos, também temos a nossa parcela de culpa pela poluição ou por tudo mais, e até por os efeitos da pandemia aí, acho que fica mais fácil do que simplesmente só culpar o agro. Felizmente, parece que a população em geral tem entendido agora que o agro é importante sim para a nossa vida, que a gente tem que continuar fiscalizando e tentando achar maneiras tecnológicas sustentáveis de melhorar essa produção, mas também olhar e falar, peraí, opa, já existe isso em muitos setores, isso já tem, já está lá, né, no dia a dia, na prática desse produtor rural, na prática das outras atividades da cadeia agroindustrial. Como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode pegar isso para as outras áreas, né, para os outros setores? E aí, só para finalizar aqui, não tomar o tempo de vocês, vou deixar os outros colegas falarem também, que eu estou aqui ansiosa para escutar. A Luli pontuou muito bem que a gente tem alguns setores do agronegócio que nem tudo são flores, né? Literalmente. Nós temos alguns setores que ficam na mesma ou podem se beneficiar durante essa pandemia, e alguns setores que realmente vão amargar algum prejuízo, como, por exemplo, o setor de flores, né? Infelizmente. Então, a gente conseguir fomentar esse consumo, mesmo em casa, ou presentear as pessoas à distância, acho que é muito importante, né? Porque era um setor que dependia muito do setor de eventos. Então, como os eventos hoje estão paralisados, o setor de flores ele fica, infelizmente, amargando esse prejuízo, né? Então, algumas semanas atrás, eu participei de um webinar com o professor Marcos Fava Neves, professor vinculado à FGV e à USP. Ele é figurinha carimbada aí do agronegócio, referência no agro, e eu o convidei para falar, não sei se alguns dos colegas acho que participaram, o Rodolfo estava junto nessa, e aí a gente falou, a fala dele foi muito legal, ele deu um aspecto de mercado muito bom, e realmente falando disso, quem que fica na mesma, ou quem pode se beneficiar e quem vai amargar prejuízo. Ele fez uma telinha que eu posso até compartilhar com vocês aqui, e eu vou ler alguma dos setores que ele comentou que ficariam na mesma, podiam se beneficiar ou amargariam prejuízo. Então, eu vou ler todos, depois eu passo para vocês esse material, que é muito rico e muito bom para a gente entender todo esse panorama da Covid, do agro e do mercado, principalmente. Para nós, entendedores do direito, podemos saber e fazer uma incisão cirúrgica, né? Onde que nós vamos operar? Como o Rodolfo falou, como é que a gente vai poder ajudar esses nossos clientes a saírem dessa problemática ou a efetivamente terem um benefício relacionado a esses setores que estão, por exemplo, o setor de soja, que aumentou a safra e tudo mais. Então, a primeira coisa que o Marcos falou aí foi que, é claro, a gente vai ter juros menores, né? Então, isso pode ser que melhore a expectativa de mercado. A rede de supermercado vai tomar um espaço muito importante, até mais do que dos restaurantes, porque é uma atividade essencial, é onde até as pessoas podem sair para
dar um rolê, né, para dar uma volta e fazerem ali as compras do dia, comprar as suas coisas frescas. Então, as pessoas, às vezes, têm ido ali até para dar uma passeada, né? Sem julgar aqui o que é certo e o que é errado, fica em casa, lockdown, isolamento, não sei, mas as pessoas têm ido mais ao supermercado. Então, o setor de carnes teve um aumento de consumo na Ásia, né? Soja e milho, sem dúvida, safra recorde, embora o milho possa sofrer um problema agora na safrinha, né? Outros alimentos como ovos e também de nutrição para a imunidade aumentaram, suco de laranja e outras fontes de vitamina C, que sempre foram um ponto muito forte, um carro forte de exportação e produção do Brasil, e vem aí em alta. Café também, como a Luli já determinou, que talvez não nas cafeterias, mas com o consumo em casa, né? Com essa ameaça toda de desabastecimento de alimentos no mundo, o Brasil vem e se solidifica como grande celeiro do mundo, como já as projeções apontavam, mas agora acho que colocou-se uma pá de cal em qualquer suspeita em relação a isso, né? O Brasil é sim o esteio forte do mundo, como disse o nosso amigo Dado também. Então, a imagem do agro aqui para nós, acho que ficou bem melhor, né? Talvez, no ponto de vista comportamental, a gente tem uma simplicidade que já existe no campo, no nosso trato e no nosso consumo. Isso pode levar a uma nova onda de solidariedade, por exemplo, na sociedade. Os pontos negativos, acho que o PIB mundial tende a ter uma retração, e o do Brasil também, né? O comércio global vai cair, uma estimativa entre 5% e 30%, segundo o professor Fava Neves. Então, você tem aí um setor de serviços de food service, eventos, turismo, que vão ficar, hotéis, companhias aéreas que vão ter uma perda significativa. Como a Luli já apontou, o etanol também, por conta, né, lógico, de uma retração de circulação. Setor de flores, algumas postergações de consumo, por exemplo, de bens duráveis, móveis, roupas, couro, madeira. Então, isso tende a dar uma estagnada, né? Vai ter um encarecimento de insumos usados na agricultura por conta do dólar. Apesar de depois a soja ser vendida em dólar, também isso pode trazer um equilíbrio, né? E aí eu acho que onde o direito pode se colocar? A gente viu muita oportunidade, fala-se muito de mercado, mas o que eu penso em relação a isso? Como vocês já falaram aí, a confiança em crédito, contrato, ela vai ficar um pouco abalada, porque a gente não sabe como é que vai ser a saúde financeira do pagador, também no agronegócio, apesar de ser um setor que está em alta, que sempre esteve e que tem essa característica de honrar os compromissos, né? Mas eu vejo aí que a questão sanitária, a questão de custo de adaptação nos cuidados com o vírus, e a própria interrupção de algumas cadeias produtivas, ela vai trazer o direito um pouco mais para perto do setor, né? Para a gente conseguir, principalmente nessa questão sanitária, a questão contratual. Então, eu vejo aí pontos fortes das áreas de internacional, arbitragem, área do direito ambiental, pegando aí as questões sustentáveis, a própria relação contratual, direito civil. Então, nós temos uma gama de assuntos e atividades, principalmente com essa legislação extravagante que vem sendo editada por conta da Covid-19 e também por conta da legislação que a gente já tem e vai precisar colocar essas cartas todas na mesa para dizer, e agora, né? Com todas essas novas relações jurídicas que vão surgir, principalmente com as situações jurídicas que vão surgir, que ainda não tem um ordenamento pronto no direito para atender tudo isso. Então, acho que existe uma oportunidade muito grande para o setor jurídico, aliado e atrelado ao setor do agronegócio, para conseguir, principalmente, fazer com que a nossa economia continue girando e o agronegócio não pare. Era isso, gente. Desculpa aí se eu me estendi um pouco, mas passo a palavra para o Luli, para o Rodolfo, para vocês. Rafa, Rodolfo, só para complementar, eu acho que é uma área importante para vocês do mundo jurídico começarem a olhar é a área do hortifruti, tá? Que é uma área que trabalha totalmente na informalidade. Então, assim,
vendo oportunidades para não só todo mundo só olha para o grande, para o soja, boi, né, as commodities, tal. Mas tem uma área enorme para ser explorada dentro dos pequenos produtores, sim. Então, por exemplo, a gente quando começou a plantar tomate, a gente tinha uma entrega assim aleatória. A gente entregava no supermercado ou entregava no intermediário, ele colocava o preço que ele queria. Então, assim, não tem preço fixo, tem que ter uma regulamentação que possa garantir o mínimo para o produtor que está produzindo tomate lá. O mínimo do produtor que está produzindo alface. A gente não tem nada disso. Ao contrário, a gente tem uma informalidade tão grande que a ponto de você estar com uma carga feita, pronta, de tomate para entregar no supermercado, o cara olha um tomate e volta a carga. Então, assim, é muita coisa em cima das costas do produtor. Só complementando isso, tá, Rafa, que eu acho que é uma ótima área para vocês da área do direito começarem a olhar. A área do hortifruti, dos pequenos produtores, e pensar em uma forma de tentar organizar isso para ajudar eles. Eu vejo assim, Rafa, os assuntos são muitos. Eu acho que hoje o foco, eu acho que é trazer algumas ponderações positivas, e é isso que a gente tem que encontrar. Eu não quero me estender muito em pontos que não foram objeto da primeira apresentação, mas eu gostaria muito de, neste momento, deixa eu ver se ele está aqui conosco, porque as conexões elas caem em volta. Doutor Lutero, deixa eu ver se eu encontro ele aqui agora. Doutor Lutero, presente? Opa, aqui. Ouvi-lo, tudo bem? Bom dia, doutor Lutero. Nós ficamos imensamente honrados com a sua participação, com a sua presença. Nós, da Comissão do Agronegócio do AB Londrina, temos o senhor como referencial em muitas das áreas. Eu, particularmente, faço das suas publicações leitura obrigatória para todos os pontos que nós enfrentamos. E mesmo sem estarmos presencialmente, é muito satisfatório te ter aqui. E para quem chega agora na comissão, o doutor Lutero, inclusive, será um dos palestrantes do 2º Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio, que nós vamos realizar em agosto. Gostaríamos que fosse presencial, mas infelizmente neste momento talvez nós tenhamos que realizar online, mas de toda forma temos certeza que o conteúdo não vai ser prejudicado. Doutor Lutero, esse debate então nós tivemos com a Luli Barbeiro sobre algumas questões da nossa realidade aqui do Norte Paraná. Então a Luli ela faz esse trabalho com o Tarobá Rural pela TV Bandeirantes, visitando diversos setores da cadeia produtiva. E tenho certeza que o senhor, que está sediado em Maringá, mas que tem uma atuação bastante ampla, também tem realidades diferentes para compartilhar conosco. Se o senhor puder, por favor, compartilhar da sua experiência, nós ficamos gratos. Bom, eu estou assistindo aqui uma verdadeira academia do agronegócio, viu? A Luli falando muito de coração, com experiência e conhecimento, doutora Rafaela, doutor Rodolfo e demais colegas aí. E, bom, o agronegócio, gente, parece que a gente precisa perder alguma coisa para depois valorizar. Infelizmente, às vezes a gente tem essa patologia, né? Aquela frase famosa, eu era feliz e não sabia. Nós, hoje, no Brasil, ainda somos felizes em termos de economia e estabilidade social por causa do agronegócio. É por causa do agronegócio. Tudo que o agronegócio gera lá no campo gera riqueza, paz e desenvolvimento da cidade. Parece que nós, urbanos, ou os urbanos em geral, não percebem isto, que a cidade é garantida pelo campo. Não há estabilidade social, não há paz social no ambiente urbano sem produtividade no ambiente rural, né? A doutora Rafaela até fez referência, uma vez eu fiz citação nesse sentido, que a única atividade econômica que tem presença na Constituição, compelindo o Estado a fomentar o seu desenvolvimento, a única atividade econômica é justamente a agricultura, o agronegócio. O Constituinte, já de 88, já havia percebido mais do que os políticos de hoje percebem, que a agricultura era essencial e é essencial ao Estado brasileiro
Tanto é que está lá, a agricultura, o Estado deve fomentar a agricultura, para quê? Para que o Estado possa organizar o abastecimento alimentar. Abastecimento alimentar organizado quer dizer paz social, ordem pública, né? Então, o agricultor é um cidadão do bem, é um cidadão da paz, e não só da economia, porque todo o suor dele contribui para a paz de nós que vivemos na cidade, né? Ninguém aqui produz arroz no vaso em casa, nem batatinha, nem feijão, e nós nos beneficiamos disso. Eu estou falando aqui da minha residência, acabando de provar aqui dos benefícios do produtor rural. Tomei café, né? Comi aqui o meu ovo frito, tá certo? Vem lá do campo, não vem aqui da cidade. Então, há pouco tempo até escrevi um livro dizendo o seguinte, ou sustentando a ideia de que nós deveríamos ter, para o agronegócio, uma política de Estado e não política de governo. Por quê? Porque a política de governo ela é muito anímica, ela depende da alma do partido da época, do interesse político. Não pode a agricultura, a Lília até fez referência ao Estado americano, o apreço que o Estado americano tem pelo seu produtor. Perdeu a safra, o Estado lá socorre o produtor, porque quando ele socorre o produtor, ele socorre o país como um todo, ele socorre a nação. Nós não temos essa visão, infelizmente, em termos de política agrícola, né? Quando eu vejo, mesmo que à distância, né, com binóculo ainda observando ao longe, o interesse do capital estrangeiro em adquirir imóveis rurais no Brasil, gente, isso é para dizer para os brasileiros que o imóvel rural é coisa essencial. Nenhum estrangeiro vem comprar coisa que não interessa ao seu país. Existem investimentos estrangeiros aqui no Brasil, né? Assim, investimento estrangeiro assim, ó, tá certo? Que interessa ao seu país e não necessariamente à sua empresa, né? Então, se nós nos envolvermos nessa construção do agronegócio, nós advogados, nós produtores rurais e nós políticos, né? No sentido de fazer a boa política, nós precisaríamos dar uma atenção sobremodo especial a esse setor da economia, protegendo com crédito mais oportuno, né? Seguro mais efetivo, né? Sistema de armazenamento muito mais presente para o setor, porque o produtor rural, um dos dramas dele é que todo mundo produz a mesma coisa ao mesmo tempo. Aí o mercado, sabendo disso, achata os preços, porque ele não tem armazenagem própria. Se ele for fazer armazenagem privada, ele vai ter um custo de manutenção muito grande. Achatamento de preço, receita cai, repercute depois na própria atividade. Então, quando eu vejo esse debate aqui, e como isso o produtor rural tem tomado a nossa alma em termos de defesa, né? Que nós estamos defendendo como juristas e advogados do produtor rural, defendendo-nos, quando a ele defendemos, né? Porque efetivamente o que tem segurado o país nos últimos anos, aliás, desde quando o Plano Real foi estabelecido, não foi uma âncora marrom, nem uma âncora de outra cor, foi a âncora verde. Foi ela que não deixou a nau chamada Brasil, essa embarcação Brasil, afundar, né? Ela segurou a estabilidade econômica e vem fazendo isso constantemente. Então, nós estamos vendo uma agricultura agora que, esse dia conversando com um colega, que a agricultura agora não pode mais ter o amador, tanto o produtor como o advogado amador, para dar suporte à sua produção, porque, na verdade, são muitas as questões jurídicas que atingem o setor agrícola, né? A vida é feita de relações jurídicas. Não existe vida sem relação jurídica. Não existe, né? Antes de nascer, já existe uma relação jurídica em favor do feto estabelecida. Depois que ele nasce, então, a criança nasce, a realidade dela é relação jurídica. Aí no trabalho, no estudo, até no amor, existe relação jurídica. O casamento, a partilha, a assistência e tudo mais.
E no ambiente jurídico, essa relação jurídica é tão complexa e tão abundante, a doutora Rafaela até fez referência a isso, né? Cada dia mais parece que a produtividade de legislação é maior que a produtividade de soja. Verdade. Tem mais leis aparecendo a cada semestre do que algodão, soja e milho, né? Nós estamos aí com a lei do agro. Até ontem, numa live, a gente estava discutindo sobre patrimônio de afetação, que os produtores vão ter que ter muito cuidado na hora de fazer contratação, usando o patrimônio de afetação, que é uma questão mais séria que já era a alienação fiduciária do bem imóvel. Imagine o seguinte, eu estava fazendo essa observação. O nosso pouco estimado Murphy, aquele chato que dizia que o que podia piorar, piorava, né? E ele sempre acertou nas suas máximas, a alienação fiduciária de bem imóvel, que era ruim para o produtor, piorou agora com o patrimônio de afetação. Então, e o produtor vai estar entregue a esse predador, chamado patrimônio de afetação, que precisa ser entendido, compreendido, estudado, né? Eu até lancei ontem na live o meu livro sobre isso, até vai ser inicialmente em e-book para facilitar o acesso, né? Está lá no blog rural do escritório, blog rural, direitorural.com.br, para chegar mais rapidamente aos colegas o estudo sobre patrimônio de afetação e cédula imobiliária rural, já que essa nova garantia pode estar presente, inclusive, em cédula de produto rural. A Luli estava falando aí sobre o produtor de tomate, né? Imagine que esse produtor, uma hora, pode emitir uma cédula de produto rural, e ele poderá fazê-lo, né? E a cédula vai aumentar muito o uso dela, porque mudou bastante. Lá dentro da cédula está o produtor rural, o pequeno produtor, dependendo do nível da área, colocar o seu patrimônio sob o risco da garantia com o patrimônio de afetação. Era o que faltava. Era o que faltava. Pois é. Então, é mais um inseto que vem para dentro do agronegócio e que nós, juristas, vamos ter que criar um inseticida jurídico para combater isso, para salvarmos o agro, para que o agro salve a cidade e, consequentemente, o país. Eu aprendi muito por aqui ouvindo todos vocês, a Luli principalmente. Doutor Lutero, nós agradecemos a sua participação novamente, a sua fala. O pessoal aqui já perguntou como é que faz para adquirir o livro, o e-book. Eu me recordo que, salvo engano, os lançamentos são pela Juruá, né? Então, eu me lembro até que para uma discussão que nós tivemos no começo do ano passado sobre a possibilidade de contratos fixados em moeda estrangeira, eu lembro que num ato quase que de desespero, que eu falei, eu preciso ter esse livro. E comprei o e-book pela Juruá e logo depois chegou a versão física. Então, é o mesmo método? É pela Juruá ou é pela academia? Agora, o e-book, você se acessar o blog é direitorural.com.br, que é o blog lá do escritório, o blog vai lançar, quem acessá-lo, diretamente ao link da editora. Tá? Perfeito. Não é pela editora Juruá, é pela aquela editora que fez o evento, do nosso evento Direito Bancário lá em Curitiba, e Perfeito. ela fez a edição mais rápida, então vai sair pela editora Ítala. Mas Perfeito. se entrar no direitorural.com.br, tem o acesso lá ao link do e-book. Perfeito, doutor Lutero. Bem, considerando já, acho que o adiantado da hora, até porque nós temos também questões relacionadas internas da comissão, especialmente a organização do Congresso, nós precisaríamos dedicar um pouco de tempo a isso para tratar desses assuntos. Nós completamos agora 1h15 de debates e de participação com a fala de todos. Eu registro aqui a presença, e isso acho que tanto para a Luli, quanto para o doutor Lutero e para aqueles que visitam agora. Eu falo que entre a comissão, a forma como as coisas têm sido criadas desde a fundação da comissão é como uma fraternidade, assim, porque nós discutimos assuntos não só jurídicos, nós discutimos assuntos econômicos, políticos, do dia a dia, nós fazemos confraternizações,
fazemos churrascos, fazemos nosso encerramento todo ano. Isso tem fortalecido muito a união que existe aqui em Londrina. Nós sabemos que falar em uma disciplina de direito do agronegócio é até uma questão que nós temos que dialogar com a ciência jurídica, mas a gente tem tentado instituir isso, assim como algumas outras subseções Brasil afora. E o que tem sido muito bacana é ninguém se porta como sendo um profundo conhecedor de todos os pontos. Cada um tem a sua área de atuação, a sua área de conhecimento. Então, aqui eu registro a participação, por exemplo, tem o Rafa, tem a Ju, tem o Comar, que falam muito de crédito rural, tem o Paulo, tem o Ricardo, que falam das questões de seguro, tem a Carol e a Letícia, que falam de arbitragem e mediação, tem a Rafa Parra, que trata muito da questão ambiental e da questão da sustentabilidade, tem o Ricardo Mandolin Filho, que fala da questão tributária e tem essa atuação ligada ao direito tributário do agronegócio. Nós temos o pessoal que está chegando agora e que vai ter a oportunidade de fala. Então, vejo assim, as portas da comissão vão estar sempre abertas, seja presencialmente, seja virtualmente. As reuniões, elas serão sempre dessa forma, abrindo espaço de fala para quem desejar participar. E o intuito é justamente esse. A gente sempre tem um debate com um convidado e depois as participações. Hoje, especialmente, os debates ao longo do ano passado e desse ano também, eles foram eminentemente jurídicos. Então, nós discutimos questões com as alterações legislativas, a MP do agro. Ano passado, a gente falou sobre recuperação judicial para produtor rural. A gente sempre trabalha de algumas questões, planos novos envolvendo crédito rural. E para fechar um último ponto jurídico, e aí eu jogo nessa última questão para a gente fazer uma última análise e encerrar. E aí, doutor Lutero, eu peço a sua participação e também peço da Luli e de quem mais tiver alguma intervenção, que é a questão cambial nesse momento. Porque o dólar, eu me recordo que ano passado, quando o dólar estava a 4, eu falava, meu Deus, isso é absurdo. Tentando fazer alguma compra a 3,60, 3,70, e quando chegava a 4, eu falava, não dá. E agora a gente tem o dólar encostando aos R$6. Inclusive com alguns analistas mais catastróficos dizendo que a gente pode ultrapassar a barreira dos R$6. E nós sabemos que, por força da Bolsa de Chicago, da indexação dos produtos, das commodities no mercado internacional, a variação cambial ela impacta muito na produção do agronegócio. E eu estava até discutindo na semana passada com o Francisco Galli sobre esse impacto, se ele é positivo ou se ele é negativo para o player do agronegócio brasileiro. Porque ele pode vender para quem exporta a commodity por um valor agregado maior, por assim dizer, se a gente trabalhar aí de forma correta com essa conversão. Porém, na compra dos insumos, ele também é afetado. Então, o produtor vai vender a soja, talvez por um preço melhor, mas o defensivo que ele traz da China, ele vai ter que pagar um preço maior. Você consegue exportar uma máquina agrícola por um valor maior, porém você compra componentes de tecnologia, eletrônicos, que vêm num valor também maior. Então, doutor Lutero, Luli, Rafa, Ricardo, Rafael, Ricardo, Paulo, todo mundo. Se tiver alguma visão a respeito disso, acho que é uma questão importante da gente trabalhar, principalmente porque a gente começa a pensar, e aí eu estava conversando com outro advogado do Rio Grande do Sul, que sempre esteve conosco, que é o Antônio Zanetti, sobre os institutos do direito civil que podem ajudar nisso. Aqui a gente está falando de revisão contratual por onerosidade excessiva. Nós passamos pela possibilidade de indexação de contratos em moeda estrangeira, em território nacional. Enfim, temos que buscar instrumentos jurídicos de diversas fontes para tentar formular uma tese que eventualmente possa ser acatada pelos tribunais e ajudar o nosso cliente. Então, doutor Lutero, eu sei que sempre fiz a leitura das suas publicações nesse sentido. Qual que é a sua opinião? Luli, o que você tem visto de preocupação dos produtores com o dólar? Tem ouvido alguma coisa? E o pessoal que está no fronte da advocacia, o que vocês têm percebido a respeito disso? Pode começar, doutor Lutero. Acho que pela ordem de importância, vamos ouvir a Luli primeiro. Perfeito. Primeiras damas, então. Vamos lá. Desculpa, gente. Depois a doutora Rafaela. Gente, é tanto ensinamento que eu estou tendo hoje que eu fico até com vergonha de falar.
Mas, olha só, indo para o nosso lado, para o agronegócio, eu acho que o dólar alto é muito favorável, é muito positivo. Se você for pensar, a arroba do boi nunca teve tão alta. Então, graças ao dólar alto, porque tem exportação. Agora, com relação ao boi, os insumos é o sal mineral. Sim, claro que vai ter um ajuste ou outro, mas um dólar alto favorece a atividade pecuária. A soja eu penso mesmo. Então, eu acredito que esse dólar é positivo, sim, para o agronegócio, e porque valoriza os produtos que a gente está tendo aqui, que a gente tem aqui no campo. Então, só isso que eu vou colocar para vocês continuarem, gente. Perfeito, Luli. Obrigado. Rafa, Parra. A Rafa, na verdade, eu até estava brincando aqui com ela. Essa apresentação do Marcos Fava Neves, e eu peço, Rafa, que você compartilhe com a gente, foi num webinar organizado pela Rafa, no escritório dela, o escritório do Araújo. E vocês vejam, né? Aqui a gente não tem preocupação alguma de referenciar quem é autoridade no assunto. Então, nós mencionamos quem é grande em Curitiba e no Brasil, quem é grande na região de Maringá, quem atua na região de Londrina. O espaço é realmente colaborativo. Nesse ponto, o escritório do Dr. Carlos Araújo tem uma iniciativa muito bacana, assim como do Dr. Lutero, que tem realizado lives a respeito de vários assuntos. Ontem, inclusive, acho que teve uma live. O do Dr. Carlos Araújo teve um webinar há 2 semanas atrás que teve como convidado o Marcos Fava Neves. E ele traçou um panorama da situação do agronegócio momentâneo espetacular. E eu acho que a Rafa, se ela fosse falar de tudo que ele falou, ficaria 1 hora ali. Então, Rafa, compartilha com a gente isso depois. Pode ser? Espera aí que eu ativei seu microfone, acho que não foi ainda. Tá ativo? Agora certo? ativou. Deu certo. Então, tá. Então, quando eu estava falando, depois da Luli ali, eu tracei um pouco do que ele trouxe para a gente, desse panorama global de mercado, né? O que vai ficar bom, o que não vai. Eu já mando para vocês no grupo, é um texto, tem 4 páginas, acho, uma coisa assim, e ele faz um quadrozinho muito legal, muito didático. O Marcos é sensacional, ele é professor, tem essa veia acadêmica, então ele expõe as coisas de uma maneira muito, muito simples e muito fácil da pessoa entender, né? Então, o interlocutor fica ali babando sempre quando ele está falando, porque ele traz informações realmente muito fáceis de compreender e de muita qualidade técnica, né? E aí ele falou um pouco sobre isso, sobre essa questão da indexação dos preços em dólar, das commodities, lógico, do aumento disso, né? Que para o agro, como a Luli falou, não é uma coisa tão ruim, né? Ele pode vir a ser até uma coisa boa. Claro que alguns setores podem perder ou ter que fazer essa equalização, como você já comentou, né, Rodolfo? Porque você também vai ter que aumentar a tua compra, que vai ser fixada em dólar, então isso tende a aumentar o teu custo de produção, mas, no modo geral, eu não vejo isso como um problema. Acho que o aumento do dólar, é claro, vai trazer uma desvalorização do real, obviamente, e isso talvez aumente os nossos preços em real aqui e traga uma retração para o consumo ou, né, para as atividades do homem da cidade, digamos assim. Mas acho que desse assunto aí quem vai poder falar com mais propriedade e dar uma aula para a gente aqui vai ser o Dr. Lutero. Não estou te ouvindo, Rodolfo. Doutor Lutero, não teve jeito. Vamos ter que fechar no senhor. Olha, a questão realmente é bastante delicada. Como a Luli fez referência aí ao mercado da pecuária, que tem os benefícios, e nós temos aí a questão da agricultura propriamente dita. A semana passada, um colega nosso aqui do escritório, o Adriano Patucci, ele fez uma live lá na Forasta, falando exatamente da questão jurídica dos contratos em dólar. Eu acho que ele teria mais sensatez para falar aqui do que eu. Até sugeriria que, se houver interesse, que vá provavelmente já deve estar no YouTube ou coisa parecida,
a exposição que ele fez sobre os contratos em dólar ou fixação em dólar, em função da legislação restritiva que nós temos hoje, né? A gente tem que ver o que é bom para a economia e o que é juridicamente sustentável, né? Porque se houver debate jurídico de um contrato que economicamente seja bom, o jurídico vai prevalecer sobre o econômico, obviamente, porque a lei deve ser satisfeita trazendo ou não prejuízo a uma das partes. A lei deve ser cumprida. No caso dos contratos em dólar, nós temos hoje dentro do próprio Código Civil e depois a jurisprudência que se formou e tem se consolidado, parece, criando obstáculo em regra, embora haja exceções, em regra, obstáculos para a inserção da contratação em dólar em contratos que deverão ser execuíveis no país, certo? Então, muitas empresas que, porventura, estejam dolarizando, por exemplo, a venda dos seus insumos, e dolarizando não somente no importe, na quantia, no valor, mas dolarizando em cláusulas as vendas, porventura, efetivadas no país, essas empresas, se porventura forem demandadas pelo devedor, se porventura vierem a ser demandadas, elas poderão ter um obstáculo jurídico para receberem na moeda forte, que é a moeda estrangeira. Obviamente, se houver esse debate, né? Se não houver, tudo vai ficar como sempre ficou. Mas hoje nós temos uma legislação restritiva. Aí alguém pode dizer, olha, mas o agricultor, estou falando do agricultor, mas o agricultor, ele vai ganhar agora porque ele vai vender o soja em valor maior. Mas nós não podemos esquecer que grande parte do soja já foi pré-fixado lá no início, tá? Através, inclusive, de CPR. Então, aquilo que ele tinha de produção expectativa de produção, 50% ou talvez até mais, 60% desta safra já foi comprometida lá no início. Por quê? Porque como nós não temos uma política de Estado para a agricultura, as fontes de recurso de crédito rural são muito instáveis. O Conselho Monetário Nacional, que vai fixar isso aí para a agricultura, ele varia muito sobre o percentual sobre os recursos que vão ser direcionados obrigatoriamente pelo sistema financeiro para a agricultura. Isso abre um espaço para os bancos aplicarem seus próprios recursos na agricultura com taxas de mercado, o que o produtor sempre assusta e deve assustar mesmo, né? E aí, como ele tem carência de recursos e ele não pode adiar o plantio, porque a natureza não negocia com ele, né? A natureza não vai dar um prazo de 15 dias a mais para ele plantar. No calendário X, data tal, lua tal, chuva tal, tem que plantar. Bom, como ele não tem recursos do crédito rural de política agrícola, o que ele faz? Ele tem que buscar no mercado. Como que ele busca no mercado? Fazendo CPR, que é venda antecipada de produção, para poder comprar insumos e realizar outros tratos culturais necessários na atividade. Então, muito do que se apregou de que agora o agricultor vai enriquecer porque o dólar está lá em cima, não é verdade efetivamente sustentável, porque ele poderá vender em bom preço, mas pouca quantidade, porque a maior quantidade já foi fixada lá atrás. Então, nesse sentido, é que muitas vezes até a sociedade faz um juízo de valor contrário ao produtor rural, dizendo, o produtor rural só chora de barriga cheia, né? Está com os armazéns bufando de soja, o dólar está lá em cima, ele vai vender tudo e vai... Não, não é assim. Não é assim, pelo menos na grande parte dos produtores, exceto aqueles mais bem estruturados, que têm armazenagem própria. Aí ele vai negociar melhor. Mas, em regra, não é assim. Então, nós temos uma questão econômica
e temos uma questão jurídica. Na questão jurídica, eu sugeriria aos colegas que buscasse essa análise que o Dr. Patucci fez, que foi muito objetiva, como é próprio dele a objetividade, muito bem estruturada, examinando desde o início da URV, quando a maioria das pessoas aí que estão falando conosco, inclusive a Lula, nem nascida era, no tempo da URV, ele começou a trazer qual foi o princípio filosófico que norteou criar uma moeda paralela para desindexar a moeda nacional. Então, ele andou por esse caminho lá desde o início e chegou até os dias atuais, mostrando no Código Civil a estipulação até de nulidade de cláusula, não somente anulabilidade de cláusula de pagamento em moeda estrangeira, de contratos que não aqueles da exceção da lei. Então, ele fez esse exame muito profundo que eu me nutri muito do ensino dele para poder entender melhor a questão. Eu acho que seria bom de todos nós darmos uma visitadinha lá. É nesse sentido que a questão lá a indexação, que parece ser a galinha dos ovos de ouro, eu acho que não é nem galinha e nem ovos de ouro. Doutor Lutero, obrigado pela indicação, pelas ponderações. Realmente é isso que nós temos verificado, né? Eu tenho percebido, conversando até com um cliente produtor de soja, ele falou, olha, eu já vendi quase tudo que eu tinha para vender no preço anterior e agora eu vou ter que comprar insumos para a nova safra com o dólar nas alturas. Então, assim, talvez se o dólar se manter alto, no próximo ciclo pode ser que eu tenha até algum ganho. Só que ele falou, no final das contas, eu não vou ter fluxo de caixa para poder equalizar isso. Então, assim, realmente é uma... Eu falo, né? A gente tem que sentar e fazer conta, porque pode ser que essa variação cambial, inclusive, acho que quebre pessoas, assim. Não sendo alarmista, mas se o produtor não estiver atento a isso, e aí eu faço remissão a uma fala do Dr. Araújo no congresso do ano passado, o Dr. Lutero. Quando ele destacou na palestra dele a importância do advogado conhecer o fato técnico da questão. Que não basta a gente buscar o amparo legislativo e legal, mas que nós temos que conhecer a realidade comercial, a realidade técnica da operação para poder oferecer uma solução eficaz. Então, nesse ponto, por que eu acho bacana discussões como essa? Elas não são eminentemente jurídicas, mas elas trazem de questões que impactam nas questões jurídicas. Então, é uma discussão muito boa, nós vamos fazer a leitura, eu vou separar o link, mando para o grupo. Eu gostaria de passar, tem duas pessoas aqui, o Rafa Condado e o Ricardo. O Ricardo, acho que acredito que tem essa vivência ali também, com algumas questões, principalmente com a venda antecipada da safra. Ricardo, tá ouvindo? Vou passar a palavra para o Ricardo, então, e depois para o Rafa Condado. E aí eu acho que se alguém tiver mais alguma consideração, nós passamos, e se não tiver, daí nós encerramos, fazemos só um apanhado geral de tudo que foi falado, e encerramos a reunião por aqui, até para todo mundo poder trabalhar um pouquinho de manhã, né? Como se a gente já não estivesse trabalhando aqui, mas... Ricardo, a palavra é tua. Bom dia, Rodolfo. Gostaria de cumprimentar você, então cumprimento todos os demais também, em especial o Dr. Lutero. Realmente é um prazer estar recebendo você na nossa comissão hoje, doutor. E eu vejo dessa forma, eu acho que no momento, essa falsa cotação da soja que o produtor está experimentando vai causar um prejuízo grande no próximo ciclo, sim. Até estava olhando agora alguns dados aqui. A cotação do bushel em 30/10 de 2019 estava em $9,55 o bushel. Hoje está a 8,40. Então, o preço que a gente experimenta no soja hoje cria uma ilusão errada de um falso cenário positivo. Mesmo porque, como o Rodolfo ponderou, a 90% da produção desse ciclo que foi boa já havia sido comercializada anteriormente. E, aliado a isso, a gente espera um custo muito grande no próximo ciclo e a gente espera também uma frustração de safra, porque o clima não está ajudando, né?
é bem possível que a gente tenha uma frustração de safra no milho e no trigo na nossa região. Então, somado a isso ainda, estão vindo aí novos mecanismos de crédito mais desfavoráveis ao produtor. Então, a tendência é aquela: o produtor precisa se profissionalizar da porteira para fora, as operações precisam ser mais bem analisadas, talvez até numa figura, vamos chamar de compliance agrícola do crédito. O produtor precisa ter conhecimento, e isso é uma deficiência que o pequeno produtor ainda tem. Os grandes produtores do Centro-Oeste, com certeza, já estão estruturados nesses sentidos, né? Ou pelo menos estão adiantados, mas o pequeno produtor da nossa região aqui do Paraná, que são, em sua grande maioria, pequenos e não detêm dessa estrutura, precisam se organizar. E aí eu vejo como solução, vai ser difícil cada pequeno produtor contratar um advogado e tudo mais. Eu vejo que o cooperativismo, nesse momento de ter que se profissionalizar da porteira para fora, vai ocupar uma posição importante, porque os pequenos produtores, eles precisam entender que eles precisam se unir em cooperativas para ter estrutura jurídica, estrutura contábil, para poder entender melhor essa nova dinâmica do mercado, tá? E até uma indagação para estimular aí um debate, doutor Lutero. A lei da CPR de 1994 demorou um certo tempo para ela passar a ser utilizada no cotidiano do fornecimento do produto e do crédito. Essas modificações da MP do Agro, o doutor acredita que vai demorar um tempo para isso chegar na realidade lá do balcão, do fornecedor, do banco, para o produtor, ou você acha que isso vai ser implementado num curto espaço de tempo? Só para a gente manter a dinâmica, eu só passo antes para o Condado também, porque dependendo, nós fechamos depois de uma vez só. Pode ser? Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado. Eu falei, eu preciso passar a palavra ao Ricardo, porque sei que ele atua justamente num setor diretamente impactado por isso. Impactado não de forma tão positiva, e conhece a realidade. Vamos lá, Rafa. Bom, é um privilégio ouvir o Dr. Lutero e ousar em debater aqui com ele no grupo. Ele é um dos papas aí do crédito rural da nossa região. E ouvindo vocês falar de variação cambial, eu lembrei daquele projeto do Anastasia, que é o projeto de guerra do Covid, PL 1179, que eu até não tenho conhecimento se ele já foi aprovado ou não, mas ele tinha sido o Senado freou alguns abusos que tinha esse projeto de lei, e um dos abusos, ao meu ver, era o artigo 7º, que fala o seguinte: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos do artigo 478, 479 e 480, que fala da possibilidade de onerosidade excessiva aos contratos pela imprevisão do Covid, aumento de inflação e variação cambial, das mais importantes, também desvalorização ou substituição do padrão monetário. Isso eu vi com bastante preocupação. Tem bastante produtor rural que utiliza ACC, que é adiantamento do contrato de câmbio. Vi com preocupação porque o dólar, como vocês pontuaram, está possivelmente passando de 6, mas eu não tenho conhecimento se esse projeto de lei chegou a ser aprovado ou não. Queria ouvir dos demais se vocês estão sabendo de alguma coisa disso, e principalmente esse artigo 7º que fala da impossibilidade de usar essa variação cambial como imprevisível para negociação, especialmente do crédito bancário, crédito rural especialmente. Perfeito, então, Rafa. Acho que tanto os questionamentos do Ricardo quanto do Rafael Condado, eu passo agora a palavra. O que eu gostaria, então, para a gente caminhar para a finalização da reunião? Bem, a participação da Luli, eu acho que em trazer essa realidade do produtor local, do norte do Paraná, foi muito, muito bacana. E, Luli, eu peço até desculpas por te colocar depois no momento de uma salada jurídica, porque agora você viu que depois da gente entender todo o contexto geral e de entender o que tem acontecido na nossa região, eu acho que o pessoal começa a ficar até um pouco aflito, discutindo questões agora eminentemente jurídicas. Então, assim, eu brinco, né? Porque, claro, você é
tem a formação em direito, então não é nenhuma salada para você esses temas, mas eu brinco porque é um assunto mais chato, é um assunto mais técnico. Enfim, eu recapitulo todos os pontos que foram falados. A Luli falou muito sobre a questão do aumento do mercado internacional, trazendo alguns panoramas, principalmente do mercado de exportação de commodities. Eu achei muito interessante, Luli, quando você falou da questão do leilão online, que é uma atuação particular até sua, da sua família, e dessa conversão. E o que isso me inspira, e eu acho que a gente pode pensar. O mercado de leilões é um mercado onde eu sempre acreditei, sempre imaginei que a pessoalidade sempre fosse muito fundamental. Você receber o comprador, mostrar o bovino, mostrar os animais ali à venda, receber com uma grande festividade, tratar ele muito bem. Enfim, eu sempre vi isso de uma maneira muito... Vocês me ouvem? Tá. Eu vi isso como uma coisa muito essencial, né? E a gente vê que, olha, você disse que fez a conversão para o online e que o resultado tem sido muito melhor do que vocês imaginavam, inclusive com participação de mais pessoas. Eu vejo que agora, na nossa reunião, por um exemplo, a gente tem feito ela online, a gente tem a possibilidade da Luli participar do Mato Grosso, do Lutero participar de Maringá, da Rafa participar de Curitiba, e de outras pessoas participarem. Então, veja assim, para a advocacia isso é significativo, porque a gente começa a pensar também em novas formas de atuação, de atender o nosso cliente. Não preciso rodar 1000 quilômetros para ir até o Mato Grosso atender o cliente, às vezes, por uma videoconferência eu posso atendê-lo. A Luli também falou sobre a questão do aumento da arroba do boi, de como isso tem beneficiado esse mercado específico. Ela mencionou questões envolvendo a seca que aflige o Sul e essa questão de vamos chamar de uma breve geada que tem atingido algumas regiões aqui do norte do Paraná. Ela também falou do preço da soja, dos valores recordes que isso tem alcançado. Falou de um retorno, ainda que pequeno, mas já significativo, do aumento da produção do algodão aqui na nossa região. Ela falou sobre o setor sucro-alcooleiro, de como essa situação agora tem sido prejudicial a esse setor, inclusive com usinas fechando, com uma diminuição, uma retração de 25% do segmento. Trouxe também a questão do PIS e COFINS, que atinge essa cadeia produtiva e de como isso tem impactado negativamente. Falou também dos setores floristas, de como a diminuição de consumo tem impactado na produção de flores. Falou também do café, de como essa conversão, essa diminuição do consumo externo, mas também do aumento do consumo nas casas tem mudado um pouco a atuação. E, por fim, falou do setor hortifruti, especialmente da questão do tomate, que ela também produz. E a gente vê como as pessoas têm se reinventado a respeito desse assunto. Dr. Lutero também participando, trouxe vários indicativos e várias discussões. Então, eu passo agora, para nós finalizarmos, acho que passo a palavra a Luli para suas considerações finais, passo depois ao Dr. Lutero para só traçar essas questões, e aí, após isso, nós encerramos a parte aberta da reunião, para depois a gente falar brevemente, coisa de 10 minutos, do Congresso Paranaense. Pode ser? Então, Luli, a palavra é sua nesse momento. Bom, gente, para mim foi um prazer enorme estar participando com vocês aqui. Acho que é muito importante esse contato que a gente tem direto, tá? Eu espero estar participando mais com vocês, a gente está trocando mais informações direto do que realmente está acontecendo no agronegócio. Coloco o meu programa à disposição de vocês, não é modo de dizer não, é de verdade. Meu programa é de vocês, esse espaço eu criei para a gente poder estar divulgando as novidades do agronegócio, ajudando a informar o produtor rural que vive no dia a dia no campo, trabalhando, sem tendo muito acesso à informação. Então, por favor, todos vocês estão super convidados, seja de arbitragem, seja de direito bancário, enfim, qualquer área do direito trabalhista, que possa estar informando o produtor rural. Esse é um espaço do Tarobá Rural que é meu, mas é de vocês, é nosso. Então, eu assumi esse papel para justamente estar divulgando o agronegócio de uma forma diferente, de uma forma real. Então, é isso, gente. Eu queria só agradecer vocês por estar participando, ter aprendido um monte aqui com vocês. Eu estou aqui ventando porque chegou a turma e ia fazer muito barulho. Então, eu vim aqui e eu queria agradecer mesmo por estar podendo mostrar um pouquinho do que
a gente está vivendo por aqui, do que eu tenho visto aí na região norte do Paraná. Então, para mim é um prazer, tá? Contem comigo. Obrigada. Luli, muito obrigado. E da mesma forma, nós colocamos a comissão de Londrina, mas veja, não só advogados de Londrina, mas advogados de todo o Paraná e do Brasil, sempre que precisar da participação em algum ponto específico, alguma mudança legislativa, etc., a comissão está à disposição. Nós vamos ter o maior prazer em indicar pessoas que possam participar e debater assuntos. Luli, muito obrigado. Obrigada. Então, dessa forma, entre aspas, você está liberada agora, pode ir fazer suas coisas. E, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de participação. Imagina, eu que agradeço e aproveito e lembrar vocês que esse domingo tem Tarobá Rural com a Rafaela Parra. E eu quero ver o doutor Lutero lá comigo, doutora Juliana, doutor Rodolfo, todo mundo, tá bom? E de verdade, eu até pensei em criar um espaço dentro do meu programa, depois vocês debatem aí, para a gente ter uma área jurídica que possa informar o produtor rural. E eu acho que é importante a gente usar esse grupo para isso, tá bom? Um beijo para vocês. Eu vou ficando aqui pro Mato Grosso nesse frio aqui, ó, para vocês passarem um pouquinho de vontade da natureza. Que inveja, hein? Tchau, obrigado, gente. Luli. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, foi muito bacana, né? A Luli, ela gentilmente atendeu o convite de participar. Tá ruim meu microfone ou não? É que sempre que eu vejo alguém colocando a mão, acho que tá ruim, mas enfim. Foi muito bacana ela participar e a ideia era justamente essa, né? A gente está ouvindo muita notícia ruim, né? Muita fala negativa, muito cenário catastrófico. E eu acho que eu falei, Luli, ela falou, olha, tem impactos negativos, sim. Mas tem impactos positivos. Então eu falei, Luli, traz pra gente um pouco da realidade. E acho que foi muito bacana, foi muito proveitoso, porque dessas discussões reais do dia a dia, olha como a gente tem avançado juridicamente agora para pontos. E, doutor Lutero, a palavra é tua agora. Se vira aí com o Ricardo e com o Condado, porque agora o bicho pega. Doutor Rodolfo, foi um prazer, está sendo um prazer participar aqui, viu? Realmente é um grupo muito especial que vocês conseguiram arregimentar para a gente desenvolver conhecimento nessa área do agronegócio. Eu fiz referência anteriormente em ouvir a doutora Juliana sobre o tema lá do dólar, depois ela não pôde falar, não sei, mas ela estaria na minha área de atenção também, tá? Mas a questão... Agora. A Juliana está aqui. Ju? Não sou eu, não. Não, Não, doutor Lutero, acho que o senhor fez referência à doutora Rafaela. Eu tenho pouco conhecimento com contratos internacionais, então acho que não sou eu. Não, mas você também, porque as mulheres pensam bem. Não, isso é verdade, isso é verdade. Aliás, é um orgulho ser uma mulher do agro. Oh, certamente. É um orgulho do agro também ter as mulheres dele, certamente, viu? Que bom. Bom, as questões lá que o doutor Ricardo e o doutor Rafael referiram é o seguinte, eu acho que no que diz respeito à nova CPR, que eu estou chamando assim a partir dessa lei do agro, eu acho que elas vão ter uso imediatamente, já começaram ontem. Por quê? Porque elas, efetivamente, as CPRs tiveram um campo de ampliação de emissão muito grande em relação à CPR de 94, da Lei 8.929. Agora, muito mais gente, muito mais pessoas estão legitimadas para emitir CPR e muitos mais produtos poderão ser objeto, até produtos lá na cadeia industrial beneficiado poderão ser objeto de CPR. É uma coisa interessante porque, por exemplo, antigamente só podia emitir CPR para a venda de produto rural. Agora, até aquilo que decorre do produto rural, por exemplo, caroço de algodão ou óleo, inclusive, beneficiamento direto. Eu não sei como é que a CPR vai localizar onde esses produtos estarão, né? Porque uma das cláusulas essenciais da CPR é localizar o produto. Não sei, mas tudo bem, nós vamos ter que discutir isso depois no dia a dia. Então, a CPR e até a questão, acho que foi o doutor Ricardo que falou da CPR, né? É que agora a CPR financeira, e aí nós, advogados, vamos ter que pensar bem em favor do produtor rural,
porque agora ela, a depender do produto, pode conter variação cambial, olha lá, e pode ter também juros em taxas fixas ou flutuantes. Então, o produtor rural, ao emitir uma CPR com liquidação financeira hoje, ele vai pensando que é aquela mesma de outrora, onde era só a variação do produto que constava para medir o valor da dívida, hoje não. É a variação do produto mais juros, que poderão ser juros flutuantes. Imagina que vai para o juro de mercado, a coisa é complicada. Então, eu acho que a CPR, com essa elasticidade que foi dada a ela, no sentido de emprego, tanto da CPR financeira como da CPR propriamente dita de obrigação de entrega de coisa incerta, eu acho que o uso dela vai galopar aí no agronegócio. E a questão aí aquele projeto maluco do Anastasia, felizmente, doutor Ricardo, o projeto foi substituído pela relatoria da TEBT, lá do Mato Grosso do Sul, que deu uma nova configuração no projeto da Anastasia. Ele saiu com o projeto a ser votado e agora está sendo votado o projeto da Simone Tebet, que ela é jurista, né? Mais dedicada ao ambiente, embora a Anastasia também seja, mas ali ele estava, acho que, influenciado por outras coisas, que eu não sei quais são, mas que não são as melhores. Então, com a retirada do projeto dele, eu acho que agora nós teremos uma possibilidade, claro, né? Porque tudo lá pode ser mudado, né? Lá no Congresso, lá na Câmara Federal, tudo pode ser mudado, mas, em princípio, nós teremos a possibilidade de uma legislação mais positiva em termos de esse momento de pandemia, mas que não vai atingir pontos centrais, como o do Anastasia estava querendo atingir. Inclusive, uma das coisas do Anastasia é em relação à venda de imóveis rurais para estrangeiro. E eu até fiz um artigo contra um artigo do projeto dele, mandei para todos os senadores, que eu tinha e-mail, abri lá, para tentar. Lógico que não foi o meu artigo que mudou tudo, não tem essa pretensão. Eu era um João Batista gritando sozinho no deserto. Mas tudo bem, eu gritei, tá certo? Eu pelo menos gritei. E aí a Simone passou por outro projeto, então talvez possamos ter uma legislação mais ordeira, mais equilibrada a partir daí. A gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo que tem que habilitar o microfone toda hora. Nós agradecemos as suas considerações. O contato seu está à disposição de algum membro da comissão, se precisar e quiser trocar uma ideia direto com o senhor. Eu vejo que o espírito, doutor Lutero, da nossa comissão aqui, eu acho que isso é muito, muito bacana, assim, e eu não tenho medo algum de falar isso sem parecer falsa modéstia. Mas, cara, a gente conseguiu juntar uma turma muito bacana aqui em Londrina. Pessoas que realmente se dispõem a debater, a dialogar. Um espaço que não cabe questões de ego, nada nesse sentido, assim. E isso é muito bacana. Então, eu vejo assim, quando eu olho aqui para a tela agora, eu vejo pessoas que chegaram recentemente na nossa comissão, mas que estão aqui durante todo o momento, atentos, participando. A Aniele, a Ana Pieroli, a Karina, que chegou recentemente, a Raquel, enfim, o Pedro Senedez, pessoas que estão participando e foram muito claros. Olha, a gente quer conhecer mais e quer debater. Ok, o espaço está sempre aberto. E eu vejo aqui pessoas que já têm uma atuação um pouco mais antiga até na área, como o Ricardo na questão tributária, o Rafael Condado, a Juliana Milani na questão do crédito rural, o Ricardo, o Paulo, que trabalha com questão de seguros, o Antônio Lemos, que está chegando agora, a Carol, que eu me disse, que trabalha com a Letícia Badal e nessas questões de arbitragem. Eu acho que é muito essa compreensão de que ninguém conhece todas as demandas possíveis. Então, num aspecto muito de debater, de somar, de aprender, a gente tem construído um espaço muito bacana, assim, doutor Lutero. E as portas estão sempre abertas. Londrina e Maringá, eu acho que não tem espaço para uma rivalidade onde não existe. Pelo contrário, tem espaço para uma aproximação. Desde já eu agradeço a sua presença, e a sua presença não como
figurativa, mas ativa e quase que... Aliás, a gente não combinou nada disso antes, mas a gente agradece a sua disposição em estar aqui e debater. Os convites vão ser sempre feitos. Agradeço o teu aceite em estar conosco no Congresso. E, no mais, coloco à disposição a comissão. Eu sei que aqui eu falo em nome de todos. Em tudo aquilo que for preciso, a gente está à disposição, seja para debater, para ajudar, para contribuir com qualquer discussão. E o foco é justamente essa, né? A gente entende que para a advocacia poder contribuir com o agronegócio, a gente precisa se capacitar. E para se capacitar, a gente não pode ficar fechado no nosso escritório sem partilhar qualquer tipo de informação. Pelo contrário, a gente precisa se reunir, partilhar, cada um trazer o seu tijolo para que a gente consiga construir um agro forte. Aquilo que eu sempre falo nas nossas reuniões. Nós estamos na 7ª ou 8ª economia do mundo. Nós estamos na divisa entre o estado mais rico e o 5º estado mais rico em termos de produção, que é São Paulo e Paraná. Nós somos abençoados por estar numa região como essa, o celeiro agrícola do mundo, uma região que ocupa um espaço extremamente fundamental, não só no Brasil, mas no mundo. Alimenta hoje muitos países, em diversos tipos de commodities. E nós, enquanto advogados, a gente não pode ficar fechado no escritório. A gente precisa pensar soluções. Então, hoje a gente sai daqui com um quadro bastante amplo, com uma série de insights para pesquisar, com uma série de leituras a serem feitas. Eu acho que a gente sai melhor do que a gente entrou. Aos demais, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Eu peço só que fiquem agora 5, 10 minutinhos. Acho que eu e a Juliana e a Carol queremos falar um pouquinho do Congresso. E, doutor Lutero, muito obrigado. E também, assim como liberamos a Luli, queríamos liberar o senhor também para fazer as suas atividades. A Rafa também precisa ir. A Rafa já está até de máscara. E acho que vai correr por Curitiba agora, vai passear por lá. Então, pessoal, para quem quiser agora sair da reunião, fica à vontade. Eu encerro a gravação nesse momento. Então, apenas para fechar, até a próxima reunião, reuniões ordinárias, e agora vão ser disponibilizadas também no canal do YouTube da comissão. Gravação encerrada.